partes. Uma primeira parte vai ser justamente, né, essa fala que o Henrique vai nos brindar, e uma segunda parte é o lançamento, né, do nosso caderno para entender o G20, que vai ser explicado depois, né, que tem esse intento de democratizar, de popularizar a gramática, né, do G20. O BRICS Policenter, ele vem acompanhando, né, a partir de um financiamento da Fundação Ford, o processo do G20. Esse processo vem sendo liderado pela professora Ana Garcia, que, inclusive, coordena, né, uma das forças-tarefas do T20, né, o grupo de engajamento dos think tanks, e essa força-tarefa que diz respeito à reforma do sistema financeiro internacional. Então, assim, o BRICS Policenter está muito comprometido com esse processo de democratização da política externa, né? E por isso chamou também, né, e vem trabalhando em parceria com movimentos sociais, com a sociedade civil, e esse, né, glossário, o caderno que vai ser lançado, de fato, é um produto coletivo, né, fruto dessa colaboração. Né? Por exemplo, a gente vem promovendo aqui debates sobre política internacional, que tem sido chamado política internacional, e eu com isso, que é um pouco para mostrar como que sistemas internacionais que parecem de outro mundo, distantes, abstratos, incidem diretamente sobre o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Tá? Então, essa é um pouco uma das nossas missões aqui. E agora, queria também agradecer muito todos os envolvidos, a diretora do Instituto de Relações Internacionais, que está aqui, a professora Isabel Siqueira, né? E todos que, no âmbito do BRICS Policenter, no âmbito da sociedade civil, os próprios, né, alunos, que depois também, né, a gente vai falar sobre eles, que são no mestrado profissional e acadêmico do IRI, e que tiveram aí à frente também da produção desse caderno para entender o G20. Então, agora eu passo a palavra, já agradecendo ao Henrique Frota. Bom dia a todas, todos, todes. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Se fosse segunda, eu entenderia, né? Mas hoje é sexta, né? Um bom dia mais alegre. Brincadeiras à parte, quero muito agradecer a Marta, a Ana, pelo convite, né? Para estar aqui no dia de hoje com vocês, conversando sobre a participação social no grupo dos 20. Agradecer também a coordenação do T20, né? Que é um dos grupos de engajamento próximos parceiros do Civil 20, né, que é o grupo que eu presido, especificamente. E eu, nesses minutos aqui de conversa com vocês, queria começar um pouco falando do que é o propósito, né, desse grupo, do G20, enfim, desse grupo de países que tem os maiores PIBs, né, as maiores riquezas do mundo, e o que nós, como grupos de engajamento, podemos interferir, influenciar, e onde que, a partir, né, dessa estrutura, entra, né, a possibilidade de participação da sociedade civil. A sociedade civil global, mas eu diria que particularmente a sociedade civil brasileira, ela é muito interessada em se apropriar, conhecer, tomar parte, né, participar dos processos governamentais nos diversos níveis, né, e escalas no Brasil, mas também tem uma atuação já há bastante tempo no âmbito internacional. Eu diria que a ditadura foi um marco importante, né, para as organizações da sociedade civil, que sempre atuaram em termos de solidariedade internacional, até porque havia pessoas do Brasil exiladas e constituíram ONGs de apoio e solidariedade em países estrangeiros, mas talvez depois da ditadura, um dos principais marcos que catapultaram a ação internacional da sociedade civil foi a Conferência do Rio 92. Particularmente a ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, nasce nas vésperas da Rio 92. A ABONG foi fundada em 1991 por um grupo de organizações da sociedade civil bastante atuante,
com as quais nós nos identificamos a partir de uma agenda de defesa dos direitos humanos, da democracia e dos bens comuns. Então, a sociedade civil brasileira, como vocês sabem, é extremamente vibrante. Nós temos centenas de milhares de organizações sem fins lucrativos atuando, né? Só no mapa que o IPEA mantém, o mapa das OSCs, nós temos mais de 800 mil CNPJs de organizações sem fins lucrativos no Brasil. A BONG não se propõe a representar todo mundo, né? Porque desses 800 mil CNPJs nós temos assim naturezas, interesses, né? Muito diversos e às vezes até contraditórios e opostos. Então, a BONG é uma associação que representa um campo de atuação da sociedade civil alinhado com defesa dos direitos humanos, defesa dos bens comuns e defesa da democracia, atuando para mudanças estruturais, né, e para desenvolvimento de políticas públicas que sejam garantidoras dos direitos da população brasileira, tendo uma perspectiva, obviamente, de enfrentamento das desigualdades nas suas diversas estruturas e complexidades, né? Nós temos uma perspectiva interseccional das desigualdades. Então, a BONG assume, né, na rodada do ano passado do G20, que aconteceu na Índia, a BONG assume uma das posições do Comitê Internacional do C20, né? Nós somos convidados, porque sempre há essa preocupação, né, como as rodadas são anuais, né, e os países vão presidindo nesses ciclos anuais, sempre há uma preocupação de o que a gente faz em relação ao próximo país, o que a gente entrega em relação ao próximo país. Ano passado, na Índia, havia já uma preocupação de vamos integrar as pessoas do Brasil para que elas recebam a presidência de uma maneira um pouco mais, né, tranquila. E, no nosso caso, agora em 2024, uma preocupação com as organizações sul-africanas que presidirão o C20, o T20, todos os grupos de engajamento, porque a África do Sul será a presidente do G20 em 2025. 2026 vai para os Estados Unidos, a Cuba. Então, existe, né, nos grupos de engajamento esses mecanismos de continuidade. Nós trabalhamos a partir de vários princípios e um dos princípios é o princípio da continuidade. E eu faço essa introdução, né, sobre continuidade e já explicar um pouco algumas coisas do G20 em si, que é o fato de que o G20, assim como o G7, né, o grupo mais antigo de nações ricas, não possui um mandato, né? O G20 é um clube de países ricos, né, que detêm o maior PIB, os maiores PIBs, concentram os maiores fluxos comerciais, boa parte da população mundial, mas o G20 não compõe a estrutura de sistemas multilaterais como a ONU, ou como os sistemas regionais como a OEA, ou o Sistema Africano de Direitos Humanos. Ele não tem um mandato, ele não tem um estatuto, ele não tem um secretariado permanente, ele não tem um escritório, uma sede. O G20, assim como o G7, ele flui. Ele passa de um país para o outro e ele não tem um corpo, né, organizacional permanente que continua ano a ano. Então, é um grande desafio, né, a atuação dentro do G20, porque, de certa forma, os países eles tratam o G20 tal qual tratam os países do G7 também fazem da mesma maneira, como um espaço conversacional, um espaço em que nós podemos alinhar alguns acordos. Entretanto, esses compromissos não têm caráter vinculante, justamente porque o G20 não tem um mandato estabelecido, um estatuto, uma convenção, um pacto, ele não gera nenhum conteúdo do ponto de vista do direito internacional que possa estabelecer algum grau de vinculação entre os países. Ainda que os países, na declaração final a cada ano, digam nós nos comprometemos com isso, com aquilo outro, mas não necessariamente eles estão obrigados a fazer concretamente, a efetivar esses compromissos. Portanto, essa é uma dificuldade, uma limitação, né, que grupos como o G20 se apresentam, no sentido de que, para nós, da sociedade civil, eles são pouco
a palavra que a gente tem usado para o português é transparente na prestação de contas, né? Do inglês a gente fala de accountability, né? Que os países deveriam fazer um monitoramento dos compromissos que assumiram nos anos anteriores entre si, porque, evidentemente, o grupo é de países soberanos, então o Brasil prestar contas com os demais países e o mesmo também em relação aos demais países com o Brasil e entre os demais, para dizer, olha, nós nos comprometemos com isso nos anos anteriores e estamos fazendo. O estado da arte é esse. Alguns processos, por exemplo, na Agenda Global de Desenvolvimento da ONU, como a Agenda 2030 dos ODS, propõe que os países apresentem relatórios voluntários. Ou dentro da Convenção Quadro do Clima, né, nas conferências do clima, os países também possuem, né, relatórios em que eles apresentam qual é o avanço das medidas que eles têm adotado no sentido das metas com as quais eles se comprometeram. No G20 nós não temos esse tipo de estrutura. Então, há uma dificuldade, né, não só dos países efetivarem aquilo que comprometem, mas também uma pouca transparência dos países reportarem uns aos outros e à sociedade civil, de fato, se as coisas estão caminhando, né? E eu acho que um terceiro elemento também bastante desafiador para nós, que estamos fora do Estado, né, tentando influenciar essa cúpula, é o fato de que, muitas vezes, os países, né, dentro do G20, eles se esquivam de alguns compromissos mais concretos que são apresentados pelos grupos de engajamento, alegando de que, olha, aqui não é um grupo, o G20 não é um grupo executivo. O G20 é um grupo que tenta chegar a algumas posições políticas e alguns acordos, mas alguns encaminhamentos não cabem a nós. Então, isso aqui é coisa do FMI, isso aqui é coisa do Banco Mundial, isso aqui é coisa, né, do CAF. Então, há também, de certa forma, não é, uma estratégia discursiva que os próprios países usam na sua diplomacia dentro do G20, quer dizer que o G20 não é um grupo executivo. Ele não pode criar uma estrutura porque ele próprio não tem nem secretariado. Como é que ele vai criar uma nova estrutura? Então, ele tem que endereçar as estruturas, e eu acho que no caderno aqui elaborado pela equipe do BRICS Policy Center, vocês vão compreender muito bem, não é, como que o G20, ele, portanto, flui dentro dessa estrutura financeira global de Bretton Woods, né, que já tem aí muitas décadas, mais de século, que é essa estrutura financeira global de empréstimos, de créditos, etc. Bom, o G20 é um grupo que nasce em 99, depois de uma sucessão de crises da década de 90 e uma avaliação do próprio G7, né? O G7 é um grupo constituído apenas por países do norte global. Então, uma avaliação do G7 de que eles não davam conta de crises como dos tigres asiáticos. Porque os tigres, nem a China faz parte do G7, para vocês terem ideia. Então, assim como outras crises que aconteceram nos anos 90. Então, o G20 já foi uma tentativa de ampliação desse fórum para agregar outros países, né, para além daqueles que já compõem o G7 e a União Europeia, que também integra o G7, no esforço de vamos, então, chegar a possibilidades de um diálogo mais amplo com esses demais países do sul global, porque aí entram Brasil, Argentina, México, aqui na América Latina, entra a África do Sul, entra a Índia, entra a Indonésia, né? A própria China, Coreia do Sul, nessa rodada, né? nesse grupo permanente de membros do G20. Então, como é que, a partir de 99, esses países começam a dialogar sobre os desafios relacionados à crise financeira global? O G20 ele não nasce para tratar de temas de políticas sociais. Inclusive, friso, né, é importante dizer, além de não ter mandato, o foco do G20 não é um foco em direitos humanos. Tá? O foco do G20 é foco em finanças, economia global, acordos, tributação internacional, por exemplo, qualificação de nota de risco dos países, que já foi um tema muito importante dentro do G20, né? Porque com a crise de 2008, por exemplo, se viu muitas falhas no sistema de riscos, porque os bancos norte-americanos causaram uma crise internacional, quebraram, e eles tinham notas altíssimas. Então, esse foi um tema muito importante dentro do G20, por exemplo, na sua primeira década.
Agora, por conta exatamente da crise financeira de 2008, a gente começa a perceber, e eu acho que eu já estou aqui meio que lançando, viu, Marta, o caderno. Vocês vão perceber que existe também momentos, dentro desses 25 anos do G20, existem momentos-chave importantes, demarcados por crises financeiras ou demarcados por crises globais, como a crise climática, que vem sendo anunciada há muitas décadas pelos acadêmicos, pelos pesquisadores, pela sociedade civil, mas do ponto de vista dos interesses dos líderes globais, eles tentaram evitar endereçar esse assunto da crise climática. Mas a partir de 2010, os temas de maior interesse da sociedade civil começam a penetrar um pouco mais de facilidade dentro do G20. Então, temas como meio ambiente, saúde e educação, e posteriormente a agenda do G20 foi agregando temas. Né? Até hoje é um processo que a gente tem que olhar para o G20 também como um espaço que é permeável, né, a essa influência. Vocês podem perguntar, poxa, gente, você começou a sua fala só falando de problema, limitação, é difícil incidir, é um grupo que não tem mandato, o que é que vocês estão fazendo aqui, né? Mas, de certa forma, se nós olhamos numa perspectiva histórica desses últimos 25 anos, nós conseguimos enxergar que, de fato, por meio, né, da participação social, da pressão dos diversos grupos, da sociedade civil, das universidades, dos grupos de produção de conhecimento, dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, houve uma maior penetração de temas sociais dentro do G20. Eu diria que 2010 para cá, isso é mais notável. Né? Então, hoje, se nós olharmos para a trilha Sherpa, né, que é a trilha ministerial de negociação dos governos, nós vemos, acho que 16 grupos de trabalho hoje na trilha Sherpa, acho que por aí você tem temas como teve a primeira reunião, inclusive, aqui no Brasil, empoderamento das mulheres. Eu sei, eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente tem que usar a expressão que está lá, né? Agricultura, saúde, educação, cultura, turismo. Esses temas não estavam na agenda originária do G20 em 99. Então, há, de fato, uma evolução e uma absorção. Os países que presidem o G20 têm um papel crucial nessa possibilidade de absorção e de ampliação da agenda. Então, já falando do Brasil esse ano, por que nós temos assim um interesse tão grande no G20? Porque há um governo brasileiro presidindo a cúpula que tem comunicado, pelo menos a nós, dos grupos de engajamento, tem comunicado uma abertura muito maior do ponto de vista da presidência para a absorção das nossas propostas e das nossas demandas. Mas, ainda assim, vendo essa evolução, é importante dizer que o G20 tem uma agenda, tem uma pauta. Uma pauta é ampla, mas não dá conta de tudo que a sociedade civil brasileira quer discutir. Então, eu tenho feito, desde que começou a nossa presidência em 1º de dezembro, porque todos os grupos de engajamento começaram junto com a presidência nacional do governo. A gente tem feito muitos diálogos com diversos grupos, movimentos sociais, coletivos, redes da sociedade civil, e todo mundo pergunta sempre sobre a sua pauta, a sua agenda. Né? Então, essa semana, eu tive um debate com organizações quilombolas, LGBTs, e as pessoas perguntam, olha, mas eu não vejo nada de direitos da população LGBT. E os quilombolas e os indígenas, eles não estão na agenda do G20, então nós temos, de certa forma, um enquadramento temático que é definido pela própria cúpula, né, dos líderes, as prioridades que são dadas pela presidência do ano. No caso do Brasil, são 3 prioridades, apesar do leque temático ser bem mais amplo, como eu falei, né, infraestrutura, turismo, etc., mas são 3 prioridades fundamentais do presidente Lula anunciadas. A primeira, combate à fome e à pobreza. A segunda, desenvolvimento sustentável e transição energética. E a terceira, reforma do sistema multilateral, que foi o grande tema dessa semana aqui no Rio com os ministros de Relações Exteriores. Certamente vocês acompanharam isso. E vejam que mesmo um governo como o nosso, né, que tem se mostrado aberto à participação, mas ele tem que operar dentro da cúpula, dentro de uma linguagem e do modus operandi diplomático. Então, as palavras são muito bem calculadas, elas não podem ser muito adjetivadas. Então, uma das prioridades do governo, como eu falei, é desenvolvimento sustentável e transição energética. Para nós da sociedade civil, não adianta discutir transição energética se ela não for qualificada como justa, como centrada nas comunidades e nos territórios.
mas o governo não pode fazer isso porque tem todo um mise-en-scène aí diplomático, e isso tem a ver com o fato de que o G20, assim como outros espaços, não é uma questão exclusiva, o G20 opera a partir de consensos dos seus membros, né? Então, há os compromissos, as declarações finais a cada ano, que são elaboradas nos summits, né? Esse ano aqui em novembro no Rio, elas dependem de um consenso total. Então, quando as pessoas me perguntam, poxa, Henrique, não tem população LGBT? Não tem na pauta do G20, porque a gente tem a Rússia no G20, a gente tem a Arábia Saudita no G20. Né? Então, se houver a sigla LGBTQIAP+, ela vai ser riscada pelos diplomatas desses países. Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil? Obviamente, não é se render a essa regra do jogo, simplesmente. Mas se nós queremos emplacar compromissos, né, em consenso desses países, nós precisamos também, de certa forma, jogar o jogo da diplomacia internacional. Então, não adianta, né, nas propostas concretas do grupo do C20, a gente dizer, olha, ampliação dos direitos LGBT, vai ser arriscado. Então, por que não no nosso grupo de saúde, então, a gente dizer, queremos defender um sistema amplo de saúde em todos os países que seja universal, igualitário para todas as pessoas, independente de origem, raça, orientação sexual, identidade de gênero. Eu posso, né, sutilmente colocar propostas de avanço de políticas sociais tentando manejar a linguagem. Esse é um grande desafio e é também um desafio para dialogar com a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não tinha o G20 no radar, não tinha esses espaços, né? Ainda que seja, como eu falei, uma sociedade que atue internacionalmente com muito advocacy, muito experiente em advocacy, em todos os campos, né? Organizações do movimento negro muito experientes, organizações que trabalham com juventude muito experientes, ambientalistas, do campo urbano, né? Que é da onde eu venho igualmente, mas nós operamos em que arenas? OEA, ONU, programas específicos, né, do multilateralismo, em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, nas revisões periódicas universais da ONU. Então, nós estamos muito mais situados e ambientados dentro de uma atuação internacional que tem a ver com esse multilateralismo do que com o G20. Isso se explica um tanto porque o G20 nunca passou pelo Brasil, é a primeira vez que ele passa pelo Brasil. Então, esse ano, nós temos visto um interesse gigantesco da sociedade global, mas particularmente da sociedade brasileira. E um desafio nosso, e eu acho que o caderno é muito próspero nesse sentido, gente, nós temos que explicar para as pessoas o que é o G20. Primeira coisa, né? O primeiro desafio, a quantidade de pedidos de reunião, webinário, sessões que a gente tem recebido, acredito que o T20 igualmente, é gigantesca, porque as pessoas precisam, para participar, elas precisam compreender do que se trata. Até para não se frustrar no processo de participação. Né? Eu acho que é um processo de participação válido. Se eu não achasse, a Bong não estaria na presidência de um dos grupos de engajamento. Mas eu também acho válido, né, todo o histórico da sociedade brasileira, por exemplo, da Cúpula dos Povos, e dizer, não queremos estar aqui, contestamos esse espaço. Eu acho que tem um histórico da sociedade brasileira com o Fórum Social Mundial, com a Cúpula dos Povos, né, que é contestador da própria existência do G20 como tal e do G7 como tal. Mas a sociedade brasileira esse ano, mesmo as organizações muito envolvidas com a Cúpula dos Povos, não querem ficar de fora, né, da possibilidade de influenciar, de alguma maneira, as decisões dos líderes de Estado aqui no G20. E não porque elas romantizam esse espaço e acham que o G20 vai se comprometer com coisas extremamente avançadas, resolver todos os nossos problemas, mas acham que porque a sociedade brasileira, né, a sociedade civil organizada brasileira, e é o nosso caso na Bong, tem uma visão política estratégica, que é a visão do processo. O processo em si, ele também é um indicador, né, de mérito, né? Porque se nós formos analisar apenas do ponto de vista do que as nossas propostas entraram na declaração final, é desestimulante, é um pouco, né? Nós temos os nossos policy packs do C20, o C20 existe há 10 anos, desde 2013 o C20 foi instituído na rodada da Rússia. Então nós temos 10 anos de acúmulo, nossos policy packs são gigantescos, cheios de propostas concretas, a sociedade civil global tem experts para todos os temas, né? Vocês sabem disso, e propostas muito efetivas,
poucos são incorporados pelos países. Então, se a gente for medir, né, a nossa participação apenas por essa taxa de sucesso, ela talvez não valha a pena, porque o investimento é muito grande. Investimento de tempo, de energia, de trabalho, de mobilização social, de conseguir pactuar, porque dentro do C20, até próxima semana, nós ainda estamos com inscrições abertas no nosso site para qualquer organização da sociedade civil, coletivo, movimento, rede que deseje participar. Até ontem à noite nós tínhamos quase 1.500 organizações de 60 países cadastradas para participar do C20. Imagina o que é coordenar um grupo de 1.500 organizações para produzir propostas em 10 grupos temáticos dentro do C20. Né? Então, se a gente for analisar apenas por essa taxa de sucesso, gente, é muito esforço para pouco resultado. Mas a sociedade civil brasileira é muito perspicaz e inteligente, porque o que nós entramos nessa por quê? O processo do G20 acumula para outros processos nacionais, para pautas domésticas e também para incidência internacional em outras arenas. A gente não pode esquecer que vamos sediar a COP30, né? Daqui a 1 ano e meio. E o tema do clima e da transição energética é uma das prioridades do G20, do C20, do T20 e de diversos outros grupos de engajamento. Então, a gente não pode considerar que tudo que nós vamos produzir, arranjar, pactuar, consertar com essas mais de 1.500 organizações vai gerar um documento por escrito que a gente entrega aos líderes de Estado, quando for em novembro faz a cúpula, tira a foto e guarda para a posteridade. Não. Esse esforço ele tem que nos ajudar a construir a agenda da COP30, da COP29 esse ano, que vai coincidir com o G20, né? Ainda tem esse problema de dados, mas para a COP30 fundamentalmente, para a COP31, para outros espaços, né, que dizem respeito, CSW, sobre o status das mulheres. Então, para nós, o processo do G20 no Brasil é um processo de acúmulo de forças que pode gerar resultados e mobilizações e coalizões para além do G20. Essa é a nossa perspectiva de participação social. Senão, não vale a pena, né, essa perspectiva. E aí, para finalizar, Marta, que eu acho que já estou aí nos 20 minutos, qual é o nosso desafio enquanto C20 Brasil? Né? O C20 é um grupo muito aberto, muito inclusivo, né? A gente não tem assim, tem que ter CNPJ? Não. Você tem que ser minimamente um coletivo. Também não dá para ser uma ING, né, querendo participar, porque a incidência é coletiva, a agenda é coletiva. Né? Não é porque, eu, Henrique, iluminado, tenho uma proposta sobre isso. Legal. Né? Mas, assim, essa proposta foi construída a partir de que pauta coletiva? É do movimento quilombola, é das organizações, da sociedade civil, é do movimento de saúde. Então, eu diria que se a gente tem algum critério, é que a participação, a representação é feita por uma pessoa, mas ela está lá, né, levando e conduzindo propostas a partir de uma construção coletiva. Mas nós não exigimos formalização. Pode ser uma ONG, pode ser um laboratório ligado a uma universidade, tanto é que tem algumas que estão no C20, no T20, né, compartilhando, o que é muito bom, porque são 13 grupos de engajamento, né, dentro do G20 nessa rodada. Com alguns a gente não tem muita afinidade ou um diálogo muito próximo, com outros a gente tem trabalhado muito conjuntamente. Eu acho que C20 e T20 temos procurado um diálogo com o W20 também, com o L20, com alguns grupos, porque nós também precisamos ter uma tática, né, de incidência política dentro da cúpula, que é cada um dos 13 pode fazer suas propostas sozinho, isoladamente, e levar e fazer sua incidência com as forças que tem. Mas a gente também pode se unir, né? Fazer alinhamentos. Então, nós estamos pensando, especialmente C20 e T20, como que a gente pode fazer diálogos de convergência? Já que tem tantos temas das forças-tarefas do T20 e dos grupos de trabalho do C20, que são os mesmos temas, né? Que têm propostas muito semelhantes. Então, como que nós podemos fazer diálogos de convergência para que essas propostas estejam mais alinhadas, eventualmente declarações conjuntas também? Então, todas essas táticas de incidência, elas são muito importantes dentro da cúpula, embora elas não garantam que nós vamos ser bem recebidos nas propostas que faremos, tá? Mas qual é o nosso desafio da participação social no Brasil? Eu diria que, fundamentalmente, dois aqui. Um é não deixar que o C20
seja conduzido da mesma maneira como foi conduzido na rodada do ano passado na Índia. E eu não falo isso como uma crítica às organizações da sociedade civil indiana, mas ao governo indiano. O governo indiano ele tem uma regulação de muito controle sobre o espaço cívico do país. Então, nunca tinha acontecido na história do C20, porque o C20, embora seja um grupo formal, um grupo de engajamento formal, a sua governança é completamente autônoma por parte da sociedade civil. Nós não temos ingerência de nenhum governo. Nós dialogamos com o governo brasileiro, mas o governo brasileiro não compõe a governança do grupo. Na Índia, o negociador do C20 era um diplomata, né, de carreira estatal. Houve organizações da Índia que foram vetadas de participar porque se contrapunham ao governo. As organizações internacionais, né, estrangeiras se ressentiram muito por não conseguirem participar tão ativamente do C20 Índia. Isso tem a ver com esse fechamento do espaço cívico naquele país e controle. Vocês sabem que a Índia exerce muito controle, inclusive, sobre recebimento de doações internacionais, né, das ONGs. O Brasil não tem esse mesmo cenário, então o nosso desafio nós queremos que o processo seja realmente global. O C20 não vai produzir propostas domésticas, ou seja, propostas exclusivamente brasileiras, né? Ele tem que produzir propostas em relação aos desafios internacionais, e para isso nós precisamos, né, das organizações dos outros países ativos. Esse é um primeiro desafio. O outro desafio é não deixar que a agenda internacional sobreponha a agenda doméstica. Então, a gente nem pode deixar a agenda doméstica sobrepor a internacional, e o segundo desafio é não deixar a agenda internacional silenciar a agenda doméstica. Porque, olha, o G20 ele passou pela Indonésia, Índia, Brasil e África do Sul. Então, são 4 anos de sul global na presidência, depois volta para os Estados Unidos, né, para o norte global. Qual é a marca que o sul global está deixando na Cuba? Qual é a marca que a presidência brasileira vai deixar? O país que tem a maior população negra fora do continente africano e que até hoje não conseguiu endereçar temas como o antirracismo. A primeira vez que o C20 declara nominalmente, dentro dos seus grupos de trabalho, o antirracismo como princípio fundamental na discussão econômica é agora em 2024 no Brasil. Assim, nós temos que passar para a África do Sul, fala-se, né, a gente foi bombardeado com a palavra legado, né, aqui particularmente no Rio de Janeiro, né, com a Olimpíadas, Copa, mas na falta de uma palavra melhor, né, o que a gente deixa para a próxima rodada em 2025? Se não for a contribuição do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBTQIAP+, do movimento indígena, das populações tradicionais, se for para a gente falar dos mesmos assuntos econômicos globais que a Itália falou, que a Argentina já falou, que a Alemanha já falou, podia acontecer no Brasil como podia acontecer em qualquer lugar. Então, eu acho que tem esse segundo desafio, que é a agenda internacional e o que eu estou chamando de agenda doméstica, né, que são as nossas pautas de luta aqui no Brasil, se aliançar melhor, né, e as pautas brasileiras serem incorporadas, mas nessa perspectiva de que o G20 é essa cúpula com essa característica. Então, as propostas do grupo de engajamento da sociedade civil, isso é também, além de democratizar o entendimento do que é o próprio G20, é democratizar a compreensão do que é a ação estratégica na proposição. O que é o produto mesmo que a gente tem que gerar? São propostas muito concretas, né? A gente não pode produzir compêndios. Os chefes de Estado não vão ler, os diplomatas não vão ler. Então, tem que ser propostas concretas de 2 ou 3 linhas. Nós somos super prolixos, né? A gente não consegue fazer 2 ou 3 linhas de uma proposta. Porque a gente tem que ter um preâmbulo, uma justificativa, uma introdução, dar dados. Né? Mas, gente, o que vai ser lido, e basicamente nós, né, que somos presidentes ou coordenadores dos grupos de engajamento, nós vamos ter 3, 5, não, 10 minutos é luxo de pronunciamento. Eu diria que entre 3 e 5 minutos é o tempo que nós vamos ter de pronunciamento junto aos diplomatas. Então, não dá para fazer um pronunciamento de 3 minutos com compêndios, né? A gente tem 10 grupos de trabalho, se cada um produzir um compêndio, já era. O que não impede de serem produzidos policy papers completos, com argumentação, com teoria, eu acho que isso faz parte do processo, isso acumula para o processo. Mas a principal entrega é propostas concretas, efetivas, afiadas, para a gente conseguir negociar. E aí,
além de democratizar o entendimento do que é o G20, é democratizar o que são essas propostas. A gente não pode fazer uma proposta e dizer: Brasil, eu quero que você faça regularização fundiária de terra quilombola. Eu não estou endereçando proposta para o Brasil, eu estou endereçando proposta para a cúpula. Eu tenho que convencer todo mundo. Então, assim, eu quero que o direito das populações tradicionais que são mais afetadas, ou a população racializada, né? No nosso debate brasileiro faz sentido de falar população negra, indígena, quilombola, comunidades tradicionais, mas do ponto de vista internacional, a população racializada, que é mais afetada pela crise climática, onde que os fundos de perdas e danos vão chegar? Quando vão chegar para essa população e de que maneira eles vão chegar para essa população? Então, são propostas para uma arquitetura internacional, né? Para, no nosso caso, promoção dos direitos humanos, né? E benefício da população mais afetada pelas desigualdades. Então, também tem essa questão, não é? Que não é só de linguagem, é qual é o teor da proposta que a gente apresenta. Ela não é uma proposta de uma política pública para um país. Ela é uma proposta do ponto de vista das relações internacionais e da arquitetura internacional e dos mecanismos internacionais de cooperação. Então, gente, a participação social no G20, ela existe, né? Ela, esse ano no Brasil, tem uma expectativa enorme, até porque o governo brasileiro criou o G20 Social, né? Tem a própria pauta do próprio do governo mesmo, em nome da participação, tem uma demanda gigantesca, todo mundo quer estar dentro, todo mundo quer estar junto, mas a gente precisa entender, né, o que a cúpula nos oferece, primeiro para a gente não se frustrar, e segundo, para a gente ser efetivo no nosso trabalho e na nossa incidência. Então, eu acho que essas informações são muito importantes, né, para que elas circulem cada vez mais. O C20 ele vai ter um calendário que nós vamos publicizar agora a partir de março. Acho que alguns de vocês, né, das organizações ou pessoas que estão aqui, talvez já se cadastraram no nosso site para receber boletins ou até para participar ativamente dos grupos de trabalho. Nós estamos no momento de escolha das organizações que vão facilitar cada um dos 10 grupos de trabalho temáticos do C20, e o trabalho vai se condensar muito intensamente entre março e final de maio, porque todos os grupos de engajamento estão desesperadamente aí correndo contra o tempo para chegar a começo de julho com propostas concretas, porque em julho haverá uma reunião de Sherpas governamentais, né, de negociadores de alto nível dos países aqui no Rio de Janeiro. Uma data ainda que a gente está vendo com o governo quando vai ser, mas certamente no mês de julho. Ou seja, esse pronunciamento de 3 minutos tem que estar pronto lá em julho. Não é em novembro, tá? Novembro é muito mais... eu sei que está sendo gravado, vou usar uma palavra mais... É muito mais o circo, novembro é muito mais o circo, do que a negociação. A negociação ela acontece nos bastidores e julho vai ser um momento crucial para todos nós, todas nós. Então, o C20 tem um calendário do primeiro semestre, que talvez seja intensíssimo, né, de produção. E a partir de julho é um processo de diálogos, convergência, junta com os outros grupos, vamos tentar aqui unificar algumas propostas, conversa com o embaixador, chama o outro país. Então, no segundo semestre é um processo, de fato, de incidência e negociação. Bom, espero que tenha ajudado, né, na compreensão não só do que é a cúpula, do que é o grupo de engajamento, e do que a gente espera da participação da sociedade civil. A gente está muito animado e morrendo de medo, porque é muita gente, né? 1.500 organizações de todo mundo é muita gente, mas nós estamos confiantes de que o Brasil tem histórico, né? Tem histórico de organizar grandes processos participativos, e a ABONG sempre teve, né, há 30 anos, no centro de muitos desses processos. Então, a gente está confiante, animado, e eu acho que vamos fazer um processo bem interessante aqui no Brasil. Crítico, mas colaborativo, propositivo, mas ao mesmo tempo contestatório, né? Porque essas coisas podem conviver. Obrigado, Marta. Muito obrigada, Henrique. Acho que foi super esclarecedor. Eu vou propor o seguinte, que agora a Ana venha falar um pouco sobre o glossário e no final de tudo a gente abre para uma conversa, para perguntas, etc. Só para a gente fechar essa parte do caderno, para entender o G20, e aí depois a gente faz uma conversa aqui entre a gente, tá bom?
Acho que o Henrique pode ficar. Pode. Nossa sorte é que encheu muito, né, gente? Quando a gente, né, tem que valorizar. Acho que pode ser muito breve, e aí depois a gente passa isso. Bem, bom dia a todos, todas, quase boa tarde. Primeiro, queria enormemente agradecer a presença do Henrique, foi uma fala muito esclarecedora, muito rica, né, para a nossa reflexão. Queria também agradecer aqui a presença da Luciana Muniz pelo SEBRE, de outros colegas e pessoas de outras organizações, e principalmente agradecer muito a presença aqui de algumas pessoas que foram parte da produção desse caderno. A Demar Mineiro está aqui, bom, nossos alunos que já vão poder falar, e também online, Géser e Raquel. Não sei se tem mais alguém aqui, Rebripe, o Inés, que deve estar talvez online, Pedro também, e Jubileu Sul, que está aqui representado pela Nalu Queiroz. Nalu está aqui, ali, do Instituto Pax. Então, muito breve, tá, pessoal? Vocês estão aí com QR Code? A gente vai fazer a impressão, tá, do caderno. A ideia é que também a gente faça uma versão em inglês, para que isso possa ser difundido, como também essa ideia de legado, ou pelo menos uma troca, né, com o pessoal da África do Sul. Mas qual é a nossa ideia? Qual foi a proposta por trás desse produto? Chamaria-se glossário inicialmente, porque seria em cima de termos, em cima de conceitos. E ao dialogar com as organizações e redes da sociedade civil, a gente terminou fazendo um caderno com o histórico muito breve do G20, as suas transformações ao longo do tempo, a extensão de agendas, né, como o Henrique aqui bem pontuou, os diferentes atores que compõem a estrutura mais ampla do G20, então a relação do G20 com as instituições financeiras multilaterais, os grupos de trabalho do G20, que não são os mesmos dos grupos de engajamento, que é o que o Henrique faz parte, isso não é necessariamente sempre compreendido, então a gente tenta explicar isso aqui. Só que a gente não quis fazer algo, isso é muito importante, que o próprio governo poderia fazer, ou que uma instituição governamental poderia ter feito. Nossa visão não é neutra. Tá? Então, nós trazemos aqui uma leitura do G20 a partir de visões de amplos setores da sociedade civil e que são setores, grupos, organizações que têm um histórico na atuação da agenda internacional. Então, na discussão do que a sociedade civil pensa sobre o G20, acho que o Henrique pontuou no início uma coisa muito importante, não é o conjunto da sociedade, é um campo da sociedade civil que vem fazendo há muitos anos, há décadas, na verdade, pressão, atuação, incidência sobre a agenda internacional nas suas diferentes fases, desde da discussão da OMC, da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, o Mercosul, e outras pautas internacionais importantes, até a constituição do Fórum Social Mundial. Então, são agendas que têm uma história no Brasil e na América Latina, não é só no Brasil, e que a gente agora, olhando para o G20, tendo o G20 esse lugar no Brasil, sob um governo que abre a possibilidade de participação social, como é o atual, como é que as diferentes visões vão aparecer sobre esse processo. Não há uma única visão da sociedade civil, não há apenas também uma única visão do governo, agora a gente faz participação social, está tudo bem. Não, não necessariamente. Tem visões críticas sobre isso. Então, a gente busca trazer isso para o caderno, e, ao mesmo tempo, também a gente finaliza com uma pequena contribuição do Géser Abili, que está aqui online, doutorando aqui do IRI, hoje está lá na trilha financeira, sobre o que é essa transversalização de gênero e raça na discussão do internacional. Porque isso está sendo colocado permanentemente para nós, tanto no T20 quanto também no C20, como um olhar transversal para a produção dos policy briefs, para a produção das recomendações. Então, não são setores, né? Mas são agendas transversais nos setores. Então, a gente traz uma pequena reflexão sobre isso,
e busca sintetizar num produto que não ficou tão curto, infelizmente, porque com imagem e tal, 40 páginas, mas que é simples de ler. Ao menos a gente procurou tornar um texto maleável, simples e acessível para o conjunto de atores na sociedade. Então, vou abrir muito rapidamente aqui para um comentário da Raquel, e né, Nadine e Miguel, se quiserem fazer também, e do Géser, né? Nadine e Miguel vão fazer, então vou passar agora para vocês, depois é melhor passar primeiro para a Raquel. A ordem ali, né? Tá. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao BRICS Policy Center, a professora Ana Garcia, a professora Marta Fernandes, pela oportunidade de participar do projeto do Caderno para Entender o G20. E eu também gostaria de agradecer a minhas colegas Nadine e Raquel por este mês tão rico em trocas de experiência. A minha parte dentro do projeto foi contar primeiro sobre a história do G20. Quais foram os motivos de sua fundação? Quais foram as suas pautas antes e depois da crise econômica de 2008? Como ocorreu a sua transformação de uma organização voltada principalmente para a área econômica para uma que aborda temas mais amplos como saúde, meio ambiente e governança global? E como o G20 demonstra a importância das economias em desenvolvimento para a economia internacional? E eu também pontuo sobre a relação entre o G20 e as instituições financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Como elas se cruzam e como a reforma dessas instituições se tornou uma das pautas mais importantes para o G20. Mais uma vez, eu agradeço e passo a palavra para a minha colega Nadine. Obrigada, Miguel. Bom, antes de começar, também gostaria de agradecer a professora Marta e a professora Ana, primeiramente pela confiança no nosso trabalho e pela orientação e suporte nesse projeto, que foram essenciais para que a gente pudesse estar aqui fazendo a publicação. Também queria agradecer meus colegas Miguel e Raquel pela colaboração e pelo trabalho em equipe. Bom, é com grande entusiasmo que eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha parte no desenvolvimento desse projeto. Ao longo desse processo, eu me dediquei à análise detalhada da estrutura interna do G20. Então, a gente buscou entender as diferentes trilhas, os grupos de trabalho, grupos de engajamento. E eu também busquei não apenas descrever, mas também contextualizar a importância e o papel de cada elemento presente na estrutura do G20, né? Então, isso envolveu a investigação das questões econômicas e financeiras da trilha financeira, também a compreensão das complexidades das negociações políticas, também da trilha de Sherpas. E, além disso, a distinção entre os grupos de trabalho e grupos de engajamento, que trazem perspectivas valiosíssimas para as discussões dentro do G20. E, mergulhando nesse estudo, eu pude apreciar a complexidade e a importância da estrutura do G20, tanto para a política internacional quanto para o enfrentamento dos desafios, né, pela comunidade internacional. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela confiança e pelo tempo de vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Vou passar, então, muito rapidinho, Raquel e Jéssica, e depois, finalmente, Nalu, para fazer só uma palavra final pelo jubileu. Raquel. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigada. Então, queria primeiro agradecer às professoras Marta Fernandes e Ana Garcia pela oportunidade de terem me escolhido, por terem me escolhido pela oportunidade. Ai, gente, desculpa. Por terem me escolhido para conduzir esse trabalho junto com o Miguel e a Nadine. Foi uma oportunidade muito única de aprender outros modos de escrita e de se conectar com outras instituições, com outros órgãos, e de também mergulhar dentro do G20, desse universo que a gente tanto ouve falar, mas, na verdade, não sabe exatamente como funciona. Então, foi uma oportunidade muito, muito massa mesmo, assim, de estar por dentro dos processos. Eu queria agradecer também pela confiança em mim para conduzir as entrevistas. Foi um grande desafio, mas foi também um processo de muito aprendizado, desde o primeiro e-mail até falar com todas as pessoas. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao Henrique Frota também por ter sido uma das pessoas que conversou com a gente, por estar aqui.
ou aí com vocês, né? Queria poder estar aí para te agradecer presencialmente, mas deixo aqui o meu agradecimento. Também a outras pessoas que foram entrevistadas, do Inesc, a Graciela Rodrigues, do Ademar Mineiro, do Rebrip, a Sandra Quintela, do Jubileu Sul, e o Pedro Boca também, da BONG. E, por fim, eu também queria deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Gésé Abílio, que vai falar já já. Ele foi uma pessoa que me apoiou bastante nesse processo do G20, e principalmente com relação ao box, né, que traz, eu acho que mais para perto, né, como a professora Ana falou, da gente esses temas da agenda internacional, faz com que a gente não se esqueça de todos os pontos com relação a raça e gênero que correm na nossa pele e que também são políticos. Então, obrigada, Gésia, e agradeço os meus colegas de trabalho, as pessoas que vieram, feliz que o evento está cheio. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Géser? Bom dia a todas, todos e todos. Agradeço o convite do BPC, em nome das professoras Ana Garcia e Marta Fernandes. Agradeço a Raquel também, que foi o contato direto. Saúdo o Henrique Frota, é bom revê-lo, demais colaboradores e também o público. Eu fui convidado para falar especificamente do box sobre interseccionalidade e transversalidade que está no caderno e que tive o prazer de colaborar. Confesso que foi um desafio traduzir, simplificar a linguagem e as questões levantadas de uma forma simples para um público amplo e não apenas acadêmico, mas com todo um cuidado de que o significado e a complexidade das questões não fossem também esvaziadas. Então, foi todo um cuidado e um trabalho feito sobre isso. O tema de interseccionalidade ele é muito importante para identificar as limitações e as lacunas existentes em pesquisas, nas análises e também nas políticas de estados, de governos e de organismos internacionais. O mote do Box ele foi pensar por que gênero e raça estão tão distantes das análises e a partir disso foram levantadas quatro reflexões e proposições. Uma primeira mais conceitual, ou seja, tratando do significado de interseccionalidade. Uma segunda indicou algumas lacunas na política internacional e na política externa brasileira acerca das questões de gênero e raça. Uma terceira foi focada nos motivos da dificuldade da incorporação desses temas. E a última foi sobre a sugestão de medidas para uma abordagem mais efetiva no tratamento desses temas em foros públicos e multilaterais. Eu não vou explicar cada uma dessas proposições e reflexões, porque eu gostaria que vocês lessem o box e o caderno como um todo. Mas meu recado final é pensar quando forem ler o box que ele aponta direções para percorrer possíveis caminhos e que as questões elas não se esgotam ali. Eu acredito, inclusive, que esses caminhos podem ser percorridos e já estão sendo percorridos por entidades e organizações da sociedade civil, mas de toda forma o box ele permite conscientizar um público amplo da importância do tema e direcionar a atenção para que outras entidades e organizações que desejarem incorporar gênero e raça em suas atividades configurem as suas lentes, especialmente na análise de dados e na tomada de decisões. Eu encerro minha fala, agradeço a atenção e muito obrigado. Uma última fala breve da Nalu Queiroz. Nalu é coordenadora do Instituto PAC, você está aqui representando a Rede Jubileu Sul, que está nos apoiando também na elaboração do caderno. Bom dia. É um prazer estar aqui. Queria começar agradecendo a Ana pelo convite, saudar aí a Ana e a Marta pela escrita do material e a todos que participaram. Agradecer também a fala do Henrique, dizer que, bom, a gente já tocou no assunto, né, dos diferentes desafios que a gente tem com a recepção, né, desse evento tão importante, né, de assumir a presidência do Brasil, assumindo a presidência do G20 nesse ano. Acho que desde o Pax e do Jubileu a gente fala muito de um lugar da educação popular também, né, dos processos de mobilização desde os territórios, e aí eu acho que esse caderno ele vem num momento muito oportuno, eu acho que ele dialoga com um dos desafios principais que a gente tem, que é de tradução do que é o G20, né? A gente sabe que o G20 se realiza dentro de uma estrutura altamente verticalizada, especializada, nada popular, e aí eu acho que quando o Henrique traz os desafios de integração, né, de construção
do C20 também dialoga com isso, né? A gente não está falando de um espaço que tem uma natureza popular, ou que aonde a gente é bem-vindo. A gente sabe que a nossa presença ela é resultado de um processo histórico de luta, né? E de demanda por esse lugar. Então, assim, saudar então o caderno, dizer que ele vai ter um lugar importante de uso para fora da academia, que é nesse lugar da educação popular, dos processos de formação desde territórios, e dizer também que eu acho que tem um diferencial no que tem sido trazido, isso é muito importante, que a Ana já destacou, mas eu queria valorizar aqui também, que é, para além de uma tradução, de uma retirada, da retirada de pelo menos um dos véus, né, de funcionamento do G20, que é fazer isso com uma qualidade bem realista, de que a gente possa pensar esse processo de luta e de incidência em relação ao G20 de uma maneira em que a gente entenda quais são as nossas reais possibilidades dentro dessa intervenção, saber que ele não é um espaço que está aberto para a gente pensar a política pública nacional necessariamente, mas que ele é um momento de acúmulo para um processo maior e dentro de um processo maior, né? Que tem história e que tem perspectiva. Então, acho que essa é uma qualidade grande desse material e saudar a iniciativa, dizer que estamos juntos aí nessa construção. Muito obrigada. Então, retorno aqui a mesa para a Marta, e acho que a gente pode abrir, a Ademar também está aqui, que contribuiu com o caderno, pode falar. Bom, então eu acho agora a gente abre, né, para algumas colocações de vocês, perguntas, sugestões. Eu acho que a gente pode recolher três perguntas. E as pessoas se apresentam também. Você, Ademar? Mais alguém? Certo. Aqui, Ademar e eu primeiro? Sim, claro. Meu nome é Cláudia Antunes, eu sou jornalista, não sou de organização, trabalho no portal Se Uma Uma. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o Henrique. Eu assisti, Henrique, a reunião da sociedade civil que vocês tiveram com a outra trilha, com a trilha financeira, e deu para perceber lá uma tensão entre a cúpula social do G20, que o governo está promovendo, e a cúpula dos povos, né? Queria saber o que você pensa, elas vão acontecer paralelamente. Depois eu queria fazer uma pergunta muito específica, que nessa reunião eu senti que o governo, ou os porta-vozes do governo, do Ministério da Fazenda, pediram explicitamente o apoio da sociedade civil brasileira para impulsionar dentro do G20, principalmente essa proposta de troca da dívida, que para mim parece, eu sei que ela é polêmica, porque, obviamente, grande parte da sociedade civil gostaria que as dívidas, ou algumas dívidas, fossem simplesmente anuladas, mas, para mim, parece ser uma das maiores novidades que o governo brasileiro quer introduzir no G20, até porque, por exemplo, também é uma proposta do governo colombiano, todo mundo sabe que o Petro tem falado muito disso, como forma de financiamento à ação climática, e porque tem esse problema eterno de financiamento de ação, de adaptação, de mitigação, para combater o aquecimento, de transição energética e de todas as coisas. Então, eu queria saber sobre essa divisão entre a cúpula dos povos e a cúpula, e sobre a posição da sociedade civil, especificamente em relação a essa proposta da dívida, que dentro do G20 me parece uma novidade que está sendo apresentada pelo governo brasileiro. Alô? Obrigado, Ademar Mineiro, eu sou da Rebrip. Eu queria falar rapidamente a respeito da questão da cúpula dos povos. A Rebrip, desde o começo, acompanha o processo do G20, e desde a cúpula de Toronto participa diretamente, ou seja, já em 2010 a gente estava presente, né, nas cúpulas. E o G20 tem essa característica que o Henrique colocou, ou seja, a cara que toma em cada país depende muito do país, né, porque ao país é dada autonomia para organizar, inclusive a relação com a sociedade civil. E isso é um problema, porque se o C20 assume essa característica de continuidade, na verdade não tem continuidade entre o C20
da Índia, que teve forte característica de um governo religioso, etc., que fez os filtros. Se você pensar em outros lugares, então, como você vai pensar em movimento feminista na Arábia Saudita, por exemplo? Né? E por aí vai. A gente teve, por exemplo, na Cúpula dos Povos, que foi organizada na Rússia, quando você teve o G20 lá em São Petersburgo, e o organizador russo, nesse momento, está preso. Ele está já há alguns anos na prisão, o Boris Kagarlitsky, que foi o principal organizador da Cúpula dos Povos lá na Rússia, por conta da oposição dele à guerra na Ucrânia. Né? E não é um cara pró-ocidental. Né? Quem conhece o Boris, mas enfim, só para sentir o grau do problema. Né? E, por outro lado, o fato de terem se organizado Cúpula dos Povos, em que a RIBRIP teve, na medida do possível, presente, né? Também não inviabilizou a interlocução com o governo. Eu lembro sempre do pobre do diplomata brasileiro, né? Sempre o Brasil foi uma exceção, porque o Brasil abriu essa possibilidade. Na reunião do G20 em Brisbane, na Austrália, ele saiu da reunião oficial, um lugar, um centro de convenções, com ar-condicionado a 12 graus, etc., etc., enfrentou os 42 graus do verão de Brisbane, naquela altura, os 3 quilômetros de terno, e chegou todo suado na reunião que a gente organizava, onde a maioria dos presentes eram aborígenes, né, que criticavam a falta de... E ainda veio para apanhar na reunião, porque ficaram criticando o G20 oficial o tempo todo, dizendo que não tinha diálogo, ele dizendo, mas eu estou aqui para dialogar com vocês, em nome do meu governo, não da cúpula do G20. Né? Mas eu acho que tem que se tomar isso em consideração. Entendeu? O Brasil vai ser muito específico nesse caso, talvez a África do Sul seja também, não foi o caso da Índia, mas provavelmente a África do Sul será também por conta dessas relações da sociedade com o governo, né, e dessa abertura maior, mas não existe um elemento de continuidade no C20. O C20 depende de cada governo nacional. Então é bom a gente ter isso em consideração, quer dizer, o que torna difícil a gente fazer uma coisa separada no Brasil, e a gente vai ter que ver muito a fundo como é que vai fazer essas organizações, torna impossível que em outros países você não tenha cúpula dos povos. Ok? Ainda tem uma pergunta ali atrás. A gente responde essas 3, aí depois a gente abre. Bom dia, meu nome é Nilma Farias, eu fui aprovada no MAP no semestre passado, mas ainda não ingressei, pretendo ingressar esse ano. A minha pergunta é a seguinte, foi falado sobre que o G20 não tem estatuto, né, e que a questão financeira é ligada ao Banco Mundial, ao FMI. Então, eu gostaria de saber como fica essa questão. E também o Henrique falou sobre a prestação de contas, que eu não entendi muito bem. Como fica essa questão? Porque, além da parte financeira, tem as atividades do G20, né? E é muito importante, né, a prestação de contas, e o Brasil está presidindo agora esse ano, e tem a questão da transparência, né? Então, como fica essa questão? Bom, vamos lá. Sobre a questão da proposta do G20 Social, é uma novidade, né? Desse ano, o G20 Social não existe. Nunca existiu. E até agora ninguém sabe o que é. Então, o governo brasileiro, obviamente, no afã de ampliar a participação, entendendo que a cúpula é fechada, porque de fato é fechada, né? Essa semana aqui no Rio teve a reunião dos ministros de Relações Exteriores, semana que vem em São Paulo vai ser dos ministros de Fazenda, né? A gente pediu, pelo amor de Deus, para o professor poder participar. Não pode. Ninguém vai poder participar, a não ser os governos. Então, de fato, há um entendimento do Brasil, correto, do governo brasileiro, de que a cúpula é fechada. E, portanto, propôs-se o G20 Social numa tentativa de queremos nós próprios do governo fomentar a participação da sociedade civil, que, historicamente, sempre teve
do lado de fora, reivindicando, brigando. Em 2013 conseguimos formalizar um grupo de engajamento, que é o C20, que compõe a estrutura, mas como o Ademar disse, com todas essas dificuldades, porque se não tem nem secretariado permanente no G20, nós menos ainda, né? As coisas... E é isso. Para vocês terem uma noção, quando aconteceu 30 de novembro e 1º de dezembro a gente assumiu, o site do C20 da Índia estava fora do ar, a gente não recebeu nenhuma informação. Então, tem muita dificuldade também, né, nessa interlocução. E esse entendimento de que, mesmo existindo C20, a cúpula é blindada, né? Os grupos de engajamento, eles não necessariamente asseguram a possibilidade de incorporação daquilo que os grupos de interesse estão propondo. Lembrando, inclusive, que os grupos de engajamento não são apenas grupos de engajamento compostos por sociedade civil. Tem grupo de engajamento das cortes de justiça, grupo de engajamento dos parlamentares, grupo de engajamento dos tribunais de contas, que o que menos querem saber é da gente, né? Grupo de engajamento do setor empresarial. Eu não estou dizendo que esses grupos de interesse não tenham legitimidade. Tem, claro que tem legitimidade numa cúpula como essa. Mas, com isso, eu quero dizer que quando o governo brasileiro cria o G20 social e ninguém ainda tem muita noção de como vai ser a cúpula, porque eles, além da cúpula em novembro dos chefes de Estado, farão 2 dias antes aqui também no Rio a cúpula do G20 social. A gente ainda não sabe a programação, o que vai ter. Os chefes de Estado vêm escutar a gente na cúpula do G20 social? Não sei. O governo colocou lá no site do G20 que o G20 social é a reunião dos 13 grupos de engajamento. Mas, gente, grupo de engajamento de Tribunal de Contas, G20 social, sabe, tem uma coisa um pouco fora do lugar, uma ideia fora do lugar, né, nesse sentido. Então, eu acho que essa novidade, né, da participação que o governo brasileiro quer estimular, e tem feito diálogos, né, fez em fevereiro, o Ministério da Fazenda fez, agora, próxima semana 29, vai fazer um outro debate também sobre desigualdades e finanças, vai fazer alguns eventos com abertura para a sociedade civil, então não são eventos que nós vamos organizar, é o próprio governo que vai organizar com abertura para a sociedade civil. Isso, de fato, é muito bom que esteja acontecendo esse ano aqui. Mas, de fato, a existência de um C20 social, ainda sem uma nitidez do que ele trata e do que a cúpula de novembro do C20 social, do G20 social vai propor, eu não diria, Cláudia, que causa uma tensão. Eu diria que a falta de, ainda, compreensão do que é o G20 social causa confusão. Eu acho que o primeiro sentimento que a gente está agora é de confusão, o que é uma incompreensão do que seja. Eu só vou tensionar depois que eu entender do que é mesmo que a gente está falando, né? E aí a gente também tem olhado para o que é que o governo brasileiro, nesse último ano, né, de 2023, tem proposto em termos de participação. Uma rodada, um ano que a gente teve muita retomada de conselhos, né, participativos. Eu, por exemplo, represento a ABONG em alguns deles, outras pessoas da diretoria da ABONG de outras organizações lá. A gente já está um pouquinho, assim, achando que a participação não está acontecendo, não. Porque convocar para conselho não é participar. Né? Você ir para a reunião, que você só é informado do que o Ministério faz, isso não é participação. Né? Então, se a depender da condução, né, do que vai ser o G20 social, sim, ele pode gerar sobreposição, ele pode esvaziar outros espaços que já existiam, né? O C20 já existia independente dessa nomenclatura o C20, né, já existia antes da nomenclatura de evento social. A Cúpula dos Povos é outra coisa, não é nem o C20 nem coordena a Cúpula dos Povos. A Cúpula dos Povos é completamente autônoma, como o Ademar disse. Então a gente tem aí vários momentos acontecendo, né? Também a gente não sabe, né, Ademar, como que vai ser a organização da Cúpula dos Povos aqui, se vai ter, como que vai ser, onde vai ser. Assim, tem uma cúpula do C20, tem uma cúpula do G20 social, possivelmente uma cúpula dos povos autônoma. Então, há sim uma possibilidade de sobreposição. Da nossa parte, do C20, que temos uma relação com a REBRIP, com as organizações que sempre construíram a cúpula dos povos,
A gente não tem nenhum interesse de que esvaziar a cúpula dos povos, mas eu não posso falar pelo governo, né? Pela cúpula do G20 social. Sobre a questão da troca da dívida, né? Não sei se todo mundo conhece essa proposta, é algo que também a sociedade civil tem entendido como importante. Nós sabemos que existe um grau de endividamento dos países do sul global muito elevado, e dentro do G20 tem se amadurecido, e o governo brasileiro defendido essa proposta para esse ano, que é você amortizar uma parte da dívida desses países em troca de investimentos em saúde ou clima. Começou como saúde, né? Tem uma força-tarefa Finanças e Saúde, então o debate começou sobre a amortização da dívida para esses países investirem mais na saúde, mas devido à crise climática também se ampliou para investimentos em clima. É uma proposta oportuna dentro do que a cúpula nos oferece de possibilidade de avanço. Eu acho que é um avanço, de fato. Do ponto de vista, vamos dizer, ético, e eu não posso falar pela sociedade nem brasileira nem global, não tenho um mandato para isso. Mas, do ponto de vista ético, a dívida externa dos países do sul global, ela, por si só, é expoliativa. A minha opinião é que, independente de investimento em saúde ou clima ou em qualquer coisa, a dívida externa é expoliativa. E ela deveria ser repensada, eliminada, extinta, sem exigência de uma contrapartida dos países do sul global. É possível isso hoje, diante das relações internacionais que nós temos? Não. Né? Mesmo essa proposta de amortização da dívida em troca de investimentos em saúde e clima, que é muito palatável, né? Diga-se de passagem, os países credores, que são do norte global, não estão concordando. Então, não é uma proposta consensuada ainda, né? Mas é uma proposta que tem uma forte adesão do Brasil, que tem emplacado esse tema, e de vários países do sul global. Acho que o ingresso da União Africana no G20 foi muito importante, né? A União Africana vai participar da cúpula esse ano como membro permanente, e nós sabemos que a dívida ela pesa muito na América Latina e na África. Então, eu acho que a União Africana é um ator muito importante para esse debate. Não significa que nós vamos conseguir sair no final desse ano com esse acordo em relação à amortização da dívida. Qual é a opinião minha, Henrique? Dívida expoliativa. Ela deveria ser extinta, independente de qualquer coisa. Minha, Henrique, presidente do C20, diplomaticamente está pensando estrategicamente, eu acho que é uma proposta que tem uma forte adesão dentro do C20, e o próprio C20 já vinha, né, trazendo essa proposta, porque está pensando do que é possível nesse momento. Então, eu acho que haverá, sim, um apoio, né, de muitos grupos de engajamento em relação a isso. Sobre a cúpula, acho que o Ademar já falou super bem. Nilma, prestação de contas, transparência, né? Quando eu falo de prestação de contas, né, não necessariamente prestação de contas dos custos financeiros que envolvem realizar tudo isso aqui no Brasil, mas existir um painel de monitoramento sobre os compromissos assumidos ao longo dos últimos anos pelos países do G20, porque eles assumiram vários compromissos em diversas áreas temáticas. Eles assumiram, na pandemia, muitos compromissos na área de saúde, por exemplo. Então, se eu pegar o documento que os países assinaram dizendo que se comprometem a uma lista de coisas, esses países não retornam para a sociedade com um painel dizendo, fiz, não fiz, está em andamento, não está em andamento. É isso que eu estou chamando de prestação de contas, né? Ou seja, de tornar o processo, embora ele não seja vinculante, né? Embora os acordos do G20 não sejam vinculantes, mas tornar esses acordos realizáveis, né? Até para que a gente consiga cobrar, identificar o que avançou e o que não avançou. Então, quando eu falo em prestação de contas, é nesse sentido do conteúdo dos acordos e das propostas, porque não existe um painel de monitoramento. E é muito difícil para nós, que não somos os governos, conseguirmos fazer esse painel de monitoramento. Eles dependem de dados governamentais para a gente conseguir saber se está avançando. E aí eu fiz o paralelo da Agenda 2030, porque existem mecanismos de monitoramento em outros mecanismos de acordo. A Agenda 2030 tem painel de monitoramento. Todo ano, em julho, em Nova York, os países apresentam relatórios voluntários sobre os ODS. Os ODS são revisados. Então,
não é uma novidade, existe esse mecanismo, né, em muitas outras arenas e muitos outros acordos. Acho que consegui comentar um pouco. Então, a gente abre para mais 3 perguntas. Isabel, depois Luciana, e lá atrás. Obrigada, Lina. Sou Isabel Rocha de Siqueira, sou diretora do Instituto de Relações Internacionais da PUC, ao qual o BRICS Policy Center é afiliado. Obrigada, Henrique, foi muito bom te ouvir, prazer, acho que a gente não nos conhecia, e queria mais uma vez parabenizar a Martinha e a Ana pelo trabalho excelente organizando o caderno, eu já, obviamente, já li, tá maravilhoso, e a toda a equipe, foi muito bom ouvir todo mundo. E no meu caso, eu acho que é mais uma reflexão, mas também uma breve pergunta. A gente vem conversando muito em diferentes frentes sobre quão difícil é traduzir e explicar, e daí também surgiram as ideias várias, inclusive a do glossário, né, que depois se transformou no caderno. É muito difícil explicar para o público mais amplo a natureza do G20 e principalmente a relevância do G20. Como você bem colocou, Henrique, uma vez que a gente diz que não, as decisões não são vinculantes, a gente sequer tem como monitorar os compromissos assumidos, né? Então, como a gente explica a importância dessa cúpula e como a prefeitura bem coloca muitas vezes, né? Como é que você explica os gastos que a cidade está fazendo, qual vai ser o legado disso, como é que você explica para a população de maneira geral qual o impacto do G20 no dia a dia, no cotidiano, como é que isso se traduz concretamente para as pessoas. E, às vezes, a sensação que eu tenho nesse trabalho que a gente vem fazendo é que, para mim, pelo menos, fica a sensação de que o T20 é, de certa forma, o espelho da trilha financeira, em que a gente está traduzindo aqueles assuntos que são mais ásperos, mais técnicos, digamos assim, através de uma comunicação científica bem trabalhada, ou pelo menos buscando, né, essa comunicação científica desses assuntos sobre arquitetura financeira internacional, governança global, e a trilha dos Sherpas, de certa forma, está espelhada no C20, onde os assuntos espinhosos políticos, né, e esses compromissos políticos são, de certa forma, traduzidos para a realidade da sociedade mais ampla. E aí, esse encontro entre o T20 e o C20, que a gente tem buscado fazer, e que talvez seja o único da presidência do Brasil, do G20, é o que há de mais promissor, né? Que é o encontro desses 2 universos tão dificilmente traduzidos, que é o técnico e o político. Um que, por um lado, é muito difícil de traduzir, e o outro que é muito difícil de monitorar e de tornar vinculante, né? E aí a minha pergunta nesse sentido é o que talvez fique da presidência do Brasil como marca? No caso do Brasil, os think tanks têm uma natureza, a gente também vem conversando sobre isso, que muitas vezes se confunde com a de uma ONG, né? E eu tenho certeza que, obviamente, vocês também têm refletido sobre isso. Essa indistinção, ou quase indistinção, para usar uma palavra que a Martinha tem usado, torna o caso do Brasil diferente e torna esse diálogo entre o T20 e o C20 talvez mais produtivo, mais enriquecedor e, portanto, talvez mais fácil de traduzir a importância do G20 para a população como um todo? Obrigada. Bom, eu sou Luciana Gamão Muniz, eu sou diretora de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. O SEBRE é uma das instituições que está coorganizando o T20 junto com o IPEA e junto com a FUNAG. Eu queria agradecer o convite, parabenizar muito pela iniciativa de vocês em preparar o caderno. Eu acho que é uma iniciativa muito oportuna e muito necessária, né? Porque para a gente ampliar a participação, as pessoas precisam entender do que a gente está falando, como o Henrique bem colocou. Parabéns, eu acho que esse é uma iniciativa e um produto que, inclusive, deve seguir para as outras presidências do G20, do C20 e do T20 nos próximos anos. Eu tenho um convite e 2 perguntas para o Henrique. O convite é que o primeiro evento do T20 vai ser realizado nos dias 4, 5 e 6 de março, e a gente vai abrir, né, o convite e o espaço para todos os grupos de engajamento participarem, né? A Ana está aqui liderando uma das task forces, um trabalho super bacana que a gente vem fazendo. Eu imagino que, assim como o Henrique tem percebido, a gente está vivenciando um momento muito bacana de participação, né, de engajamento
das instituições acadêmicas, dos think tanks, e tem sido muito bacana. SEBRE-PE e FUNAC estão trabalhando há mais de um ano e está sendo muito bom poder, nesse momento, compartilhar o trabalho com outras instituições. Então, vocês todos vão receber o convite, provavelmente sai hoje ainda, mas bloqueiem já a agenda, 4, 5, 6 de março. Vai ser 100% virtual, de 8 da manhã a 1 da tarde. E duas perguntas agora para você, Henrique. A primeira é como que vocês estão pensando, e se vocês já estão trabalhando no diálogo com as trilhas Sherpa financeira, tá? E segundo, se você poderia contar um pouquinho para a gente como é que é a previsão, o calendário das atividades do C20 para os próximos meses. Obrigada. Como a gente está pegando os 3 em 3, eu vou pegar lá, mas só tem depois, na outra rodada, a Ana Garcia e lá. Olá, bom dia, Leonardo Saboia. Considerando aí quase 18 milhões de pessoas com deficiência, segundo a última pesquisa do IBGE, considerando também que hoje eu estou em parceria com a Kátia Vasques, que é presidente da Federação Brasileira das Entidades de Reabilitação, considerando também que eu estou dentro do coletivo permanente das famílias atípicas. Enfim, caí de paraquedas hoje. Confesso que a BONG eu tive contato na década de 20, não, na década de 90, como idealista, digamos assim. Hoje eu venho com mais propósito. Eu pergunto onde entra essa questão da acessibilidade no G20, nos CTs, melhor dizendo. Acho que a gente pode. Mas a gente está pegando os 3 em 3, de repente. Pode ser? Tá. Aí depois a gente abre para a última, aí já tem a Ana e a Flávia. Tá, vamos lá. Acho que, Isabel, temos de fato esse desafio que é popularizar a linguagem e o conhecimento, que é um desafio para o G20, para basicamente muitas das coisas, né, com as quais a sociedade civil atua, em termos também de políticas públicas, não é? Marco regulatório. Então, tem de fato, uma questão que é o fato de que uma parcela significativa, talvez a maior parcela da população brasileira, ela enfrente, né, desafios da sua própria vida cotidiana que a impedem de acessar esse tipo de conhecimento, de conseguir dedicar tempo, de atuar, né? Ainda mais porque ele é demandante, né? São processos muito demandantes. O G20, e nós que estamos nas coordenações dos grupos de engajamento, praticamente eu comecei a trabalhar já antes do início da presidência, antes de dezembro, e a gente tinha uma perspectiva de uma certa dedicação de carga horária. Essa semana, eu só fiz o C20, só C20 essa semana inteira. E eu dirijo 2 organizações. O C20 é um trabalho não remunerado, né? É um trabalho que a gente assume como um compromisso. Obviamente, as nossas organizações assumem os custos né, de nós estarmos aqui profissionalmente, mas imagine só, os coletivos de favelas, de juventudes, que não têm capacidade de mobilização de recursos, as pequenas ONGs do sertão do Nordeste ou do norte do país, como é que as pessoas vão atuar e se dedicar? Então, eu acho que tem o desafio da linguagem, da popularização, de fazer a informação circular mais, mas independente da informação circular, tem o desafio que é como é que a gente participa num país que tem gente passando fome, e que tem organizações muito ricas, mas organizações muito pobres, né? É um desafio que é, de fato, que não é para específico desse processo, é um desafio enquanto sociedade, né? Que a gente consiga ter tempo suficiente para fazer política, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é lutar por melhores condições, melhores acordos, fazer, de certa forma, política. Então, não tenho resposta, infelizmente, continuar atuando da melhor maneira possível, mas compreendendo que, sim, existem desigualdades no processo, mesmo dentro do C20, né, existem desigualdades no processo. Por exemplo, e aí uma das perguntas que foram feitas também, né, pela Luciana, como é que está o nosso diálogo com as trilhas? E aí, para te dar um exemplo, assim, a gente tem, no governo brasileiro, são 3 ministérios que estão no núcleo, né, de todo o manejo e organização do G20.
obviamente, relações exteriores, porque é um evento internacional, Secretaria-Geral da Presidência da República, né, onde, inclusive, está alocado todo o sistema de participação, né, o Conselho de Participação está lá, e é uma secretaria, um dos ministérios mais centrais na participação social, mas porque também assessora diretamente o presidente da República e tem assessoria internacional dentro da Secretaria-Geral, e Ministério da Fazenda, né? Porque G20 lida, o seu coração tem a ver com finanças e economia global. O G20 social, né? Se por um lado eu fiz uma crítica, por um outro lado tem um mérito, que ao instalar o G20 social, o governo disse: Ministério da Fazenda, vocês têm que designar gente para dialogar com a sociedade civil. Assim, não existiria uma pessoa como a Tatiana hoje no Ministério da Fazenda, que é o nosso principal ponto de contato, se não fosse um G20 social com uma diretriz do governo. Tem que conversar com a sociedade. E aí, quando eu tenho que ligar com alguém, e o contato já está sendo assim, me liga, manda WhatsApp, manda e-mail, direto. Com a Secretaria-Geral também tem pontos focais, o Gustavo, né, o Essman principalmente. Então, o nosso contato com as trilhas está sendo por meio dessas pessoas que foram designadas particularmente para o diálogo com a sociedade civil, que não existiriam se não fosse uma demanda interna do próprio governo, né, para essa organização. Mas mesmo esses diálogos com essas trilhas, né, lideradas pelo governo brasileiro no diálogo com a sociedade, essa semana eu tive reunião com o Ministério da Fazenda, com a Tatiana, com outras organizações, todo em inglês, e não tinha tradução simultânea. Assim, no C20 a gente diz: olha, gente, pelo menos os coordenadores, eu lamento muito, mas tem que falar inglês. Vem uma enxurrada de demanda, reclamação, como pode, um evento no Brasil, eu sou obrigado a falar inglês. Não sou eu que estou escolhendo. Os meus eventos C20 vão ter tradução simultânea, mas o governo não necessariamente vai garantir. Todos os documentos circulam em inglês. Eu recebo convite de evento do governo federal em inglês. É impeditivo, né? Então, é muito difícil, né, assim, a gente conseguir transpor essas barreiras que impedem a ampliação da participação. Então, e aí, indo para o que a Luciana perguntou, os diálogos têm sido por meio desses pontos focais, mas o C20 também, como a Isabel mapeou muito bem, né, os grupos temáticos dentro do C20, eles espelham muitos os temas da trilha Sherpa. Com exceção do nosso grupo 1, que é bem financeiro, economia justa, inclusive antirracista, mas os outros 9 grupos tentam espelhar bem, às vezes nem não dá conta de tudo, né? Então, por exemplo, a agenda do trabalho, nós conversamos com o Labor 20 e dissemos: gente, CUT, a gente confia como a CUT vai conduzir a agenda do trabalho. Então, o C20, de certa forma, não vai endereçar diretamente os temas do trabalho, porque CUT fará. Mas é como a Ademar disse, essas relações variam muito de país para país. Eu não posso garantir que na África do Sul, o C20 África do Sul vai ter a mesma relação com T20 África do Sul, com L20 África do Sul, que a gente está tentando construir no Brasil. De fato, nós temos tido uma relação muito bem costurada entre C20 e T20, com L20 também, o C20 com L20, já são os 3 grupos que, pelo menos o C20, a gente tem conseguido avançar muito. Também é um mérito, né? O governo tem tentado botar todo mundo na mesma sala, a gente teve reuniões virtuais, houve reunião presencial aqui no Rio de Janeiro, né? Com prefeitura, com governo do estado, que também, né, os atores ditos subnacionais, né, os governos locais, vocês sabem, né, que nas relações internacionais os governos locais eles não são sujeitos do direito internacional. Então, também existe demanda represada dos governos locais. Por isso, nós temos um Urban 20, né, que é coordenado esse ano pelo município do Rio, pela Prefeitura do Rio e pela Prefeitura de São Paulo, porque também são atores que têm interesse nas decisões da cúpula, mas que eles não são sujeitos que pactuam o acordo final. Então, também essa relação com os governos locais, ela tem sido importante para nós, mas eu diria que o T20 e o L20 têm sido, até o presente momento, os grupos com que a gente tem se articulado melhor. E aí, além desses pontos focais dos 3 ministérios, eu tenho mandado muitos comunicados para os ministros, né, das pastas setoriais. Então, conforme as reuniões técnicas da trilha Sherpa vão acontecendo,
A gente já tem uma previsibilidade de calendário de reuniões técnicas e reuniões ministeriais, né, ao longo do ano. Então, a gente tem elegido temas prioritários para o C20. Então, o tema da saúde é prioritário, crise climática é prioritário, direito das mulheres, digitalização e tecnologia, alguns temas ali centrais, e a gente tem procurado uma interrupção direta com os ministérios setoriais. Então, o tema de digitalização com a SECOM diretamente, a gente já conseguiu abrir um canal. Com saúde, eu já tive um momento muito bom com a Fiocruz e com a ministra Nízia, também, que foi muito interessante. Então, é um esforço, né, da gente ficar ali mandando ofício na cara de pau, liga para o gabinete, pede, pelo amor de Deus, uma agenda da ministra, e a gente tem conseguido, em alguns casos, dialogar. Outros ministérios, não. Né? E aí a gente tenta via Secretaria-Geral. Bom, calendário do C20. Como eu disse para vocês antes, de certa forma, todos os 13 grupos de engajamento, eles estão trabalhando dentro de um calendário macro que a própria cúpula governamental coloca. Então, existem momentos-chave, né, como terceira reunião de Sherpas em julho no Rio de Janeiro. Todo mundo está se organizando para estar aqui. Novembro, a cúpula final dos chefes de Estado. Então, tem esses pontos-chave. Cada grupo também se organiza a partir desse calendário de reuniões ministeriais e técnicas daquilo que pretende acompanhar, incidir. O C20 vai acompanhar, está tentando acompanhar alguns desses grupos, mas internamente nós estamos, nesse atual momento, fechando, né, as coordenações dos nossos 10 grupos temáticos. As coordenações são sempre realizadas por pelo menos uma organização do país que cedia. Então, tem uma ONG brasileira, uma rede brasileira sempre na coordenação e alguém internacional. A demanda foi tão grande assim, que a gente está tentando ampliar. Alguns grupos vão ter uma coordenação tripartite, né? Porque é uma demanda grande. De fato, a gente tem critério, né? Assim, não é só a meritocracia de uma organização expert, experiente. Não, mas a gente quer balanço de gênero, né, no nosso grupo de coordenações. A gente quer que tenham representações também raciais relevantes dentro do nosso grupo de coordenação. Porque a agenda da economia global, ela é muito liderada por homens brancos. Não estou falando só do Brasil, é uma realidade global, né? Então, nós estamos nesse esforço, nesse momento, Luciana, de montar esse grupo das coordenações dos nossos grupos temáticos, e a partir de março a gente começa, as inscrições ainda estão abertas, né, até semana que vem, para quem desejar participar, e a partir de março a gente começa a enviar os correios, né, as mensagens, para esse conjunto de organizações. Os coordenadores de cada grupo vão montar o calendário interno de trabalho, porque isso tem que acontecer paralelamente, assim como as forças-tarefas, né, de vocês no T20. Então, entre março e final de maio, é muita reunião online, produção, síntese, sistematização, né? Nós já estamos, como secretariado executivo do C20, produzindo documentos muito estratégicos, que é o resgate do acúmulo do C20 nos últimos anos, para não deixar isso se perder, né? Então, assim, as propostas da Indonésia, da Argentina, da Índia, eu estava no da Argentina, mas eu não me lembro mais das propostas, né? Tem os documentos, então a gente está sintetizando num único paper. Olha, o acúmulo no tema da saúde do C20 está sendo esse. O acúmulo no tema do financiamento climático dentro do C20 está sendo esse. É isso que a gente construiu nos últimos 10 anos. Está aqui, grupos temáticos, esse é o ponto de partida. Ninguém vai construir nada do zero, né? Então, esse é o ponto de partida. O que a gente vai propor a partir daqui, melhorar, inserir, outras coisas. Então, entre março e maio, isso tem que acontecer. Eu preciso ter um policy pack quase pronto em junho, né? Então, em julho, para ter a terceira reunião de Sherpas. Em julho, com a terceira reunião de Sherpas, a gente deve fazer o que nós chamamos, né, na linguagem dos grupos de engajamento, de reunião de meio de termo, né? Meio termo, que é do meio do caminho. Então, em julho deve ter uma reunião presencial aqui no Rio, em data casada com essa terceira de Sherpas, e o Summit do C20 vai ser em novembro. O da Índia, ano passado, foi em setembro, se eu não me engano. A gente quer fazer o Summit do C20 em novembro, então vai ser uma maratona. Não, a gente não vai fazer nas mesmas datas do G20 social, então a gente vai fazer Summit do C20, aí depois tem G20 social e depois tem G20 chefes de Estado,
naquela semana toda, então vamos ficar a semana toda aqui no Rio, porque é muito custoso trazer essa quantidade de pessoas para cá, e a gente quer trazer a sociedade civil para cá em novembro. A gente, mesmo que a gente não consiga entrar no salão com os chefes de Estado, mas a gente está aqui, né? A gente está aqui nos bastidores negociando, forçando a barra um pouco. Então, esse é um calendário geral do C20, e óbvio que ele vai sendo recheado a partir do início de março com os que os coordenadores dos grupos temáticos vão propor. O trabalho não será apenas endógeno, né? O trabalho de preparação. Nós estamos prevendo diálogos de convergência, né, com vocês no T20. Vamos ver aí uma data que seja mais interessante para os dois grupos, mas também os coordenadores do C20 devem propor diálogos abertos, webinários. Muita coisa vai ser online, porque a participação é internacional, mas eventualmente haverá atividades em Recife. A nossa reunião inicial vai em outras cidades. A nossa reunião inicial vai ser em Recife no final de março. Então, essa reunião que vocês farão no começo de março, a gente vai ter uma equivalente no final de março em Recife, da semana, nos dias antes da Semana Santa. Todos os grupos de engajamento também vão ser convidados, tá? A gente está preparando já os convites para vocês. Então, esse é um calendário geral. Leonardo, acessibilidade. O tema da acessibilidade, pessoas com deficiência, neuroatípicas, é um desses temas que tem muita dificuldade de penetrar na agenda geral da cúpula dos chefes de Estado, né? Para a sociedade civil, ele já está presente desde anos anteriores. Então, houve no C20 Índia um grupo dedicado, né, a pensar as questões específicas das pessoas com deficiência. Para esse ano no Brasil, a gente está designando uma outra novidade, que são temas transversais estratégicos, que eles têm que estar presentes em todos os grupos de trabalho do C20. Então, ao invés de colocar as demandas das pessoas com deficiência num quadradinho, que é um grupo, né, ela tem que ser tratada de uma maneira transversal em todos os grupos. Então, as pessoas com deficiência, LGBTs, a equidade de gênero, as questões do antirracismo, eles são temas transversais. Ainda que pode existir um grupo específico que fale de direitos das mulheres, mas essa mirada, essa visão tem que estar presente em todos eles. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai garantir que exista, além dos coordenadores de cada grupo temático do C20, uma pessoa, um ponto focal de referência para cada um desses temas, que vai ser como um grupo de coordenação da transversalidade. Então, nós estamos até discutindo aqui com o BPC e com o Gesser, né, de fazer uma oficina sobre a transversalização dessas temáticas, porque é muito desafiador, mesmo dentro do C20, se você pega grupos mais duros, como o grupo da economia, né, na sociedade civil, os economistas também são, né? Às vezes, né, a perspectiva deles não consegue abranger uma visão mais interseccional que dê conta, né, da multiplicidade da nossa sociedade. Então, nós vamos ter essas pessoas que vão se responsabilizar junto com as coordenações para garantir que essa visão esteja presente. Então, o C20 já tem uma preocupação de alguns anos. Eu não vou dizer que isso estava presente desde o início, mas já não é uma novidade exatamente para o C20, né? E nós também temos recebido alguns contatos do ponto de vista de como o C20 vai conseguir se comunicar de uma maneira acessível, né? Então, os nossos webinários, as nossas atividades presenciais, a gente vai conseguir contar com tradução de Libras, com videodescrição. É um desafio logístico, né? Um desafio orçamentário, porque outra coisa que ninguém conta para a gente, quando a gente assume, é que quando você assume um grupo de engajamento, você não tem dinheiro. Nós somos autônomos, nós não somos patrocinados pelo governo brasileiro. Assim, o SEBRE, o IPE, né? A ABONG, a GES, que estão no C20, a gente está viabilizando financeiramente o C20 no Brasil. Não tem recursos, né, que vêm fácil do governo federal. Nós tivemos que pedir a parceiros, Fundação Ford, né, outros parceiros, para nos viabilizarem apoios financeiros, porque eu preciso de uma equipe, eu preciso pagar a viagem, eu preciso pagar a tradução, eu preciso pagar Libras, eu preciso pagar um monte de coisa para o processo acontecer. E uma das responsabilidades da gente, além de mobilizar e fazer todo o processo de negociação, é conseguir dinheiro para que o C20 aconteça. Então,
O Ademar falou da Índia, né? A Índia foi um processo rico, luxuoso. O C20 na Índia, eu não fui, mas assim, era um negócio monumental. O C20 no Brasil não vai ser monumental, gente. Vai ser com as pernas que a gente tem, mas com a possibilidade de mobilização que a gente tem. Agora, nós também estamos encontrando apoio nos poderes públicos locais. Então, por exemplo, vamos fazer a nossa reunião no final de março em Recife. Estamos em diálogo com a prefeitura. Gente, vocês não têm um local, uma estrutura pública para sediar, puxar alguma coisa? Aqui no Rio, idem com a prefeitura e com o governo do estado. Então, a gente está buscando e, de certa forma, encontrando boa receptividade também, né, dos governos nas cidades em que a gente está propondo fazer coisas. O L20 vai fazer o Summit em julho em Fortaleza. E aí o Antônio Lisboa estava lá no Ceará justamente negociando com a prefeitura e com o governo do estado também algum nível de apoio. Mas é isso, a gente vai se virando como pode. Então, entrei nessa coisa do dinheiro, né, mas só para falar para o Leonardo que é uma preocupação nossa, obviamente, não só enquanto tema, mas também como que a gente faz uma linguagem que consiga, né, envolver as pessoas que têm, né, precisam de outras linguagens ou são neuroatípicas, enfim, como que elas podem participar. E a gente tem recebido algumas demandas de organizações que estão centradas nessa pauta e que querem estar no nosso grupo de saúde, mas não exclusivamente, porque a gente também não pode... tem alguns segmentos, né? Pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, as pessoas T's, que parece que o tema delas é saúde, né? Por muitos anos aqui no Brasil, as políticas públicas para a população travesti era a política de IST/AIDS. Sim, gente, a pessoa com deficiência, ela tem que estudar, ela sofre pela crise climática, né? Ela tem que comer, então, assim, os segmentos sociais, eles têm que estar em todos os temas, em todos os grupos de trabalho. Por isso que a gente está estruturando como temas transversais. Mas não é transversal assim de brincadeira, sabe? Porque às vezes as pessoas anunciam tema transversal para dizer que está dando conta, mas não está. Então a gente está tentando criar uma estrutura em que vai ter profissionais que também vão dedicar a isso. A gente vai fazer, pode ser, as últimas duas perguntas que já tinham sido lançadas. Ana Garcia e Flávia, e daí a gente encerra. Bom, rapidinho, porque eu sei que está todo mundo cansado, principalmente Henrique, eu tenho agenda à tarde. É mais um comentário a partir do olhar da arquitetura financeira. O que o G20 pode e não pode, o que esperar ou não esperar, por que no G20 não na ONU determinadas discussões, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o G20 é tudo e pode tudo. Não, na verdade, os temas deviam estar sendo discutidos nas Nações Unidas, onde realmente há a participação de todos os países e a legitimidade acontece, não é um órgão informal, né, como o G20. E eu queria só tocar nas duas discussões, estão sendo centrais hoje, uma é essa da dívida e a outra da reforma tributária global. Cláudia está aí. Não é um tema novo para nada. Tá? Parece novo, mas não é. O tema da troca de dívida por clima está desde a Rio+20, né? Na mesa, um pouco antes. E aí o mesmo mecanismo hoje está sendo pensado para a saúde, que é a solução financeira do pós-pandemia, né? Então, a troca de dívida por saúde. Há uma discussão enorme sobre isso, não dá tempo da gente entrar. A Lena Lavinas, que é a nossa amiga comum, tem uma visão bastante crítica, acho que pode ser legal conversar com ela. Mas o tema da dívida, por que ele está sendo central no G20? Porque o G20 traz para a mesma mesa os credores tradicionais, Estados Unidos, Inglaterra e França, parcialmente, e a China, que é a nova credora mundial. Então, um espaço em que você consiga trazer para a mesa esses atores, esse é o espaço, não é mais o Clube de Paris, formado pelas potências tradicionais, para fazer a negociação da dívida nos anos 80. O Clube de Paris teve que fazer o G20 fez com o Clube de Paris um acordo que está muito deficiente, esse é um dos debates da nossa força-tarefa, e que precisa avançar. Já um outro tema que é fundamental é a reforma tributária global. As grandes multinacionais conseguem jogar com os impostos de vários países e tirar os impostos e colocar em paraísos fiscais. As grandes famílias ricas também, como a gente sabe, depositam em paraísos fiscais e não pagam impostos no mercado onde o lucro é feito.
Então, o debate foi para a OCDE, já há alguns anos também. A OCDE e o G20 fizeram um acordo. Isso está sendo muito criticado agora, nesse G20, o acordo é absolutamente insuficiente. E os meus colegas especialistas nessa área, na minha força-tarefa, estão dizendo o lugar desse debate é ONU. É ONU. A solução para a questão tributária é na ONU e não é no G20, porque tem que envolver todo mundo. Então, só para trazer um pouco da dimensão do que o G20 pode e o que ele não pode, e porque algumas discussões são centrais hoje, ou foram levadas para o G20 como centrais hoje, e outras não. É só um comentário. Flávio. Eu sou Flávia, sou do Instituto Dara, é uma organização social de combate à pobreza, e a gente trabalha principalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade. Eu estou ouvindo aqui as discussões, assim, eu sou de relações internacionais, trabalhei com todas as pessoas que estão aqui do IRI, e eu entendo que a agenda internacional é super complexa e que a gente ter um olhar, né, local para o internacional é desafiador e complexo. Eu queria falar um pouquinho da natureza da atuação de uma organização social, que é essa nossa capacidade de mobilização, que é um pouco diferente dos think tanks, que, por sua vez, são um pouco diferentes dos centros acadêmicos de produção intelectual. Quer dizer, a minha preocupação e a minha fala assim, é um pouco no sentido de fazer uma provocação para esse grupo que está aqui, que é da importância da gente trazer ouvir como é que a gente traduz o que está sendo feito tecnicamente, uma discussão que é absolutamente hierarquizada e elitista, para quem está na ponta. A minha preocupação tem um saber e um conhecimento que está sendo produzido e é produzido e que tem uma qualidade específica justamente porque a gente está no Brasil, e o fato de a gente estar nesse local, nesse lugar, né, tem essa importância. E aí, como é que a gente está pensando essa mobilização? E aí a gente falou dos territórios, a gente falou das lideranças comunitárias, dos representantes das lideranças comunitárias, e assim, tem um desafio, né, de produção de dados. Como é que a gente qualifica esses dados? Esses dados precisam ser qualificados, né? Tem um saber e uma produção de conhecimento que está fora do centro, e aí eu entendo aqui até como um centro, né? E como é que a gente está pensando essa dinâmica de mobilização e de comunicação e de diálogo, né? Dentro do espaço da sociedade civil e do C20. É isso. Acho que é isso. Bom, Flávia, eu acho que esse é um desafio permanente colocado dentro do nosso campo da sociedade civil, que tem essas desigualdades que eu falei, ONGs com muito dinheiro, grandonas, internacionais. Quando a gente atua nesse campo de uma cúpula internacional, eu estou me relacionando. Eu tive reunião ontem com uma organização que atua em mais de 100 países e que tem um orçamento que a minha organização nunca vai ter. E eu faço parte de uma organização grande, que é o Instituto Polis. E a ABONG, obviamente, como associação, também é tida como uma organização grande de caráter nacional. É uma escala tão distinta, né? Dentro da nossa própria membresia na ABONG, a gente vive essa realidade. Eu tenho organizações como Greenpeace, Oxfam Brasil, e eu tenho SEDECA Campo Limpo em São Paulo, atuando num território em defesa, né, de direitos das crianças e adolescentes. É uma atenção permanente, é um cuidado permanente que a gente tem que ter, é um desafio nunca ganho, nunca superado. Não vou dizer que o C20 vai dar conta disso, não dará, porque isso é um problema estrutural, né, de uma sociedade desigual como a nossa, mas a gente tem que estar sempre alerta e sempre atento com isso que você coloca, né? Então, pelo menos no nosso caso, nós temos tido um diálogo com o Comitê Internacional do C20, porque não sou eu que delibero sobre tudo, né? É uma governança coletiva. Tem um comitê internacional, uma vez que a gente elege os coordenadores dos grupos temáticos, esses coordenadores compõem o comitê diretor do C20. Eu passo a ser muito mais um costureiro do que necessariamente alguém que decide, que é o nosso papel, articular, mobilizar, promover o diálogo, facilitar as relações. Então, a gente tem falado muito com as organizações do Comitê Internacional, que são grandes organizações com muito dinheiro internacionalmente, como que a gente consegue, então, incorporar esses saberes dos territórios? Num processo que deve ser mais online do que territorializado,
O próprio C20 deve ser mais online, então não vou conseguir. Ontem uma pessoa estava dizendo, vai fazer uma atividade em Recife e o resto no Rio. Não vai fazer nada na região norte, não vai fazer em outros estados do norte. Gente, primeiro, o dinheiro é muito escasso, né, para fazer esses processos. Mas a gente provavelmente vai conseguir tentar descentralizar um pouco mais e sair dos grandes eixos, né, Brasília, Rio, São Paulo, principalmente, embora exista uma força de atração aqui para o Rio de Janeiro gigantesca, porque é a cidade que mais... Rio e Brasília são as duas que mais vão receber atividades técnicas e ministeriais ao longo do processo como um todo, né? Mas a gente deve ter um esforço de sair um pouquinho daqui também e de São Paulo para outras atividades. Não significa que a gente vai conseguir no território do território quilombola, nas comunidades que estão sofrendo alagamentos e inundações, mas a gente tem que assegurar que as organizações brasileiras que estão participando do C20, elas sejam organizações que tenham também base e relação com esses territórios. E que elas não olhem para a população como grupo-alvo, como beneficiário, sabe? Eu acho que tem um olhar político e ético, e tem de tudo nessas 1.500 organizações que estão querendo participar do C20. Então, o meu papel e o papel da Alessandra, que é a nossa Sherpa, né, por meio da Gestos, é um papel de olhar, olha, eu acho que essa organização é uma organização que ela carrega a trajetória, acúmulos importantes do movimento negro, ela tem relação de rede, ela está nos territórios, ela se conecta com outros. O nosso olhar é influenciar o Comitê Internacional para tentar garantir minimamente que as organizações que estão coordenando e as que vão conseguir participar tragam alguns desses elementos, né, desses conhecimentos que são produzidos no território. Mas infelizmente, eu não posso te dizer que eu prometo, né, que eu não posso prometer, que é um desafio que a gente não consegue lidar com ele plenamente. Bom, eu acho que agora a gente vai ter que... Alguém do Zoom aqui levantou a mão. Mas a gente encerrou, né? Enfim, a gente já está encerrando, porque a gente chegou na nossa hora. Eu queria agradecer muito, muito a presença do Henrique Frota, de todas as pessoas presentes. Acho que foi um debate muito produtivo, e dizer que o BRICS Policenter está de portas abertas. O BRICS Policenter, na verdade, é afiliado ao Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, tem um convênio com a prefeitura, então a ideia é que aqui, de fato, se façam debates bastante plurais, engajando movimentos populares, sociedade civil, universidade, agentes públicos, enfim, um rol variado de atores internacionais. Então, muito, muito obrigada. Desculpa, porque, de fato, a gente encerrou, eu não vi que tinha alguém aqui também fazendo perguntas, é difícil conciliar essa parte presencial e virtual, mas, enfim, espero que a gente possa fazer debates futuros e obrigada a todos aqui pela presença. Vai reunir o celular? Sim, claro. Eu vi que vocês já se inscreveram, né? No grupo 3. Estão lá.